Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco de oração. Então, é o tema de oração do nosso curso de batismo. Então, nós queremos falar hoje o que é oração e o que não é oração. Então, eu queria ler aqui com vocês um texto em Jeremias 33, verso 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o Senhor, ele diz aqui através de Jeremias que clama a mim. O Senhor está dando aqui uma ordem, ele está falando para nós clamarmos a ele. E ele diz que ele vai responder coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então, a partir desse texto, nós podemos observar que Deus está dando uma ordem de diálogo ao homem. Por que diálogo? Porque ele está falando, clama que eu vou te responder. E eu vou falar coisas que você não sabe ainda. Coisas grandes, coisas firmes, coisas que ainda vão acontecer. Então, amados, com base nesse texto, nós podemos pensar o que é oração. Oração, então, ela tem vários aspectos que nos ajuda a entender se nós estamos orando da forma correta ou se nós estamos perdendo nosso tempo. E o objetivo de orarmos é entendermos e compreendermos a vontade de Deus para cumprirmos o nosso chamado, para fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Então é extremamente importante ter uma vida de oração, mas mais importante ainda é saber orar, né? Não que nós vamos saber fazer uma oração, não que seja uma receita, ore assim, ore assado, para conquistar, mas no sentido de que existem alguns fundamentos dentro da palavra de Deus para que eu tenha uma oração verdadeira, sincera e uma oração que Deus ouve. Então, para que eu tenha sucesso no meu chamado, para que eu tenha sucesso naquilo que Deus planejou para mim, é importante que eu saiba orar. A palavra diz que o Espírito Santo ora em nós. Então, nós cremos que espiritualmente não são as palavras que vão tocar Deus ou que vão fazer com que Deus faça o trabalho por nós. Quando eu digo que nós precisamos saber orar, é que nós precisamos aplicar o nosso coração à oração da forma correta, com a intenção correta, sabendo como Deus responde, sabendo o que Deus responde e por que ele responde. Isso significa aprender sobre a oração, não que haja alguém expert em oração ou que haja pessoas que saibam orar realmente e outras não. Não é isso que eu quero dizer aqui. No intuito de que nós possamos ter sabedoria daquilo que Deus ouve, daquilo que Deus gosta de ouvir, é nesse sentido para que a gente possa ter uma oração verdadeiramente eficaz diante do Senhor. Então, nós podemos aqui exemplificar a oração de várias formas, mas o modelo mais simples é um diálogo. É claro, querido, que naturalmente, fisicamente, Deus ele não vai conversar com você como você conversa com uma pessoa. Ele não vai te responder na hora que você quer, da forma que você quer e com palavras humanas. Mas é um diálogo no sentido de que você vai falar e Deus também vai falar. Nem que seja no seu coração, no seu espírito, na sua fé, mas Deus também vai falar, ele vai responder e é possível tanto ouvir como ver e sentir aquilo que Deus fala, de várias formas, de várias maneiras. Então, aqui nós aprendemos em Jeremias 33, 3, que Deus ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Amém? Então, eu posso simbolizar aqui a oração como um diálogo, né? A oração, quando a gente vê aquelas pessoas gritando, falando, é claro que às vezes a gente pode gritar, a gente tem que clamar, a Bíblia ensina isso, mas a gente chama de diálogo porque Deus também responde. Não é da forma como eu faço um diálogo com um amigo, com um parente, que a gente
Eu falo, espero, ouço, não é dessa forma, é um símbolo para que a gente possa exemplificar. Amém? E muitas vezes é importante que a gente entre na presença do Senhor e ore e também fique em silêncio. A Bíblia também fala em alguns momentos que é importante que o povo fique em silêncio para que Deus seja reverenciado. Então, às vezes você acorda na madrugada, você não vai clamar em voz alta, mas talvez você pode ali balbuciar, falar baixinho, em alguns momentos aguardar que o Senhor toque no seu coração ou te dê algum texto, alguma revelação para que ele fale com você. Agora eu queria ler outro texto, João 16, verso 24, diz assim a palavra: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus está falando aqui com os discípulos, por quê? Os discípulos tinham amizade com Jesus de uma forma natural. Jesus estava presente em carne e osso. Jesus andou com eles. Então, eles não oravam para Jesus, né? Quando Jesus se retirava e ia orar, falar com o Pai, os discípulos também iam falar com o Pai. Então, o próprio Deus estava ali em Jesus, mas os discípulos não tinham essa visão sobre Jesus. Então, eles, mesmo tendo Jesus ali, eles tinham uma prática de oração e eles falavam diretamente com o Pai, ó Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, né? Aquela oração bem religiosa da prática da lei. Mas Jesus está falando, olha, vocês até agora não me usaram como chave, não pediram em meu nome. Né? Nós, quando vamos orar, nós cristãos que cremos em Jesus, até para orar, para agradecer um alimento, nós falamos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos orar, vamos profetizar, falamos em nome de Jesus, porque estamos pedindo em nome do Senhor. Uma atividade prática, você que está começando sua vida cristã, não se esqueça de sempre orar em nome de Jesus. Mas eu não quero aqui te ensinar que o nome de Jesus é apenas uma chave, um chavão ou até mesmo um ditado para muitas pessoas. Mas que quando você orar, você se lembre que Jesus morreu na cruz e que ele é o caminho até o Pai. Então, nós devemos falar com a boca realmente, em nome de Jesus, mas também devemos falar com o coração. Lembrando que eu uso o nome de Jesus porque ele é o caminho. Ele fez um caminho para mim até o Pai. Eu posso andar diretamente, eu posso falar diretamente com Deus através de Jesus. Então, orar pelo nome de Jesus é uma chave e é não só um ensinamento, mas um entendimento de que Jesus, ele me lavou, ele me libertou e hoje eu posso falar com Deus. Hoje eu tenho direito de me relacionar com Deus através de Jesus. Então, nós usamos aí o nome de Jesus, mas eu te oriento que não pode ser apenas na questão verbal, tem que ser no coração. Você precisa lembrar o porquê que você tem autoridade e poder de falar com o Pai. Então, oração é nada mais, nada menos do que falar com Deus, uma comunicação, você participar com Deus, ele participar com você de um diálogo. Também, além da comunhão, significa fazer pedidos. Podemos fazer pedidos? Sim, quando nós temos uma comunhão, um diálogo, nós expressamos o nosso desejo, nós falamos daquilo que nós estamos precisando, nós também ouvimos, né? E às vezes é como um diálogo que eu peço algo e alguém pode fazer ou pode não fazer. E às vezes faz parte da oração um silêncio. Às vezes faz parte da oração um não de Deus e nós precisamos entender, né, que Deus é soberano e não é o fato de termos um caminho direto até Ele através de Jesus, não é o fato de podermos falar com Ele, não é o fato dele nos ouvir, de nós termos comunhão com Ele, que significa que Ele é um servo nosso, né, um garçom nosso, que basta a gente orar, pedir, Ele vai lá e traz de bandeja, ou que Ele seja um motoboy, vai lá e busca e traz. Deus, Ele é soberano, queridos. Então eu preciso entender a dimensão de fé, de comunhão,
mas me relacionar com todo o devido respeito, reverência. Eu preciso me relacionar com o coração quebrantado em amor, para que Deus ouça a minha oração. Mais vale uma oração sincera do que uma oração bonita. O que Deus está mais interessado é a verdade do seu coração e a forma como você expõe a verdade, de uma forma transparente, de uma forma sincera, com o objetivo de que Deus saiba como você está, e não com o objetivo de se aparecer, de fazer uma oração com palavras bonitas. Querido, seja você. Se você costuma usar palavras bonitas no dia a dia, faça na oração. Agora, não vai fazer da sua oração palavras bonitas apenas para se aparecer, entende? Então, é um diálogo, é um momento de nós fazermos petições também pelas outras pessoas, é o momento de nós perseverarmos, é o momento em que nós vamos apresentar outras pessoas, vamos fazer intercessão, e também é um momento, como eu disse, ainda que você tenha intimidade com Deus, é um momento de reconhecer o poder de Deus, é um momento de reconhecer o senhorio dele, a presença dele, ainda que você não se arrepie, ainda que você não sinta nada físico, toda vez que você estiver diante de Deus ou se dirigir a Deus, você precisa ter a reverência correta, que nada mais, nada menos é reconhecer o estar diante da presença dele. Querido, há muitas pessoas que oram de qualquer forma com a desculpa de que Deus agora é acessado em Jesus, a desculpa de que Jesus nos ama. Realmente é verdade, Deus nos ama e nós temos um acesso até Deus, mas nós não podemos, por causa da liberdade do Espírito, misturar essas coisas e tratar Deus sem reverência, só porque agora Ele nos ama, só porque nós somos reconciliados com Jesus. Nós devemos sim ter acesso, devemos amá-lo, podemos usar palavras simples com Deus. Jesus fala sobre Abba Pai, que é paizinho, pai de uma forma carinhosa. Nós podemos ser carinhosos com Deus, mas nós devemos manter o respeito, a reverência, o reconhecimento da presença dele. Nós precisamos saber que nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós precisamos sempre nos lembrar que Deus, ele é tremendo e ele deve ser reverenciado. Amém? Ele é um Deus poderoso, soberano e grande, né? Esse é o nosso Deus. Então nós também, assim como nós queremos falar, nós também temos que lembrar de dar acesso a Deus ao nosso coração. Muitas vezes a gente quer falar muito. Eu vou simbolizar aqui. Sabe aquele amigo que quando você encontra só ele fala? Quando você tenta falar, ele te corta e só ele fala. Às vezes nós somos assim. E nós precisamos aprender, queridos, dar acesso ao nosso coração. Isso é simples, nada mais, nada menos do que abrir o nosso coração. Às vezes a gente abre o nosso coração para Deus sem palavras. Às vezes a gente está num lugar público com pessoas, a gente não consegue parar para orar, talvez as pessoas não vão entender, mas nós conseguimos abrir o nosso coração para Deus, crendo nele, crendo que ele está vendo o nosso coração e também em alguns momentos na oração. Então, é importante, meus amados, que vocês e eu também saibamos dar acesso ao Senhor, à nossa vida, ao nosso coração. A oração também ela serve para que nós possamos trazer à existência a vontade de Deus na terra. Então, estabelecer o reino de Deus, estabelecer a palavra de Deus, estabelecer na terra a vontade do Senhor. Então, muitas vezes você vai orar direcionado a Deus e muitas vezes você vai orar e Deus vai usar a sua boca e você vai orar ao mundo espiritual, para que todos ouçam, as pessoas, o mundo espiritual, e você vai trazer palavras que Deus vai colocar no seu coração para trazer a existência. Então, muitas vezes, nós também podemos fazer uma oração profética.
declarar a palavra de Deus, decorar versículos bíblicos, não decorar para entrar numa competição de quem mais decora versículo, não, mas decorar para que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. A palavra diz: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando nós guardamos a palavra do Senhor e nós conseguimos guerrear, é que nem um arsenal de guerra. Você está lá guerreando, o exército inimigo está chegando, você vai lá e busca mais armas, você tem armazenado, você tem munição guardada. Quando você ora também declarando a palavra de Deus, nada mais, nada menos que você está mostrando ao inimigo que você tem armazenamento de munição espiritual. Isso é simbólico que eu estou falando, mas decorar a palavra é importante para que você armazene no seu coração as armas espirituais que Deus disponibiliza para nós, que é, Efésios vai falar que é a espada do Espírito, né? Paulo, ele está olhando ali os soldados do exército romano quando ele escreve a carta para Efésios. Então ele usa a espada do Espírito. Se fosse hoje, talvez ele ia usar algum exército que teria metralhadora, ele ia falar metralhadora do Espírito, bomba atômica de Jeová, porque ele está querendo dizer que a palavra de Deus é poderosa para acabar com o inimigo. Então ele usa o exemplo aqui de um exército. Amém? Então, queridos, agora eu gostaria de falar com vocês. Nós falamos aqui um pouco do que é oração. Agora eu queria falar com você do que não é oração, do que as pessoas muitas vezes acham que é oração e não é oração. Na verdade é uma barganha, uma perda de tempo, é algo interesseiro e não é uma oração ou um modelo bíblico, né? Não tem sentido bíblico. Então, o que não é oração? Implorar a Deus, implorar a um Deus relutante que venha a nosso favor. Então, o que é isso? Você ficar implorar e se desesperar é diferente de perseverar. Aquelas pessoas que já oram sem fé, se fazendo de vítima, queridos, existe uma sinceridade e um quebrantamento, mas existe também pessoas que se fazem de vítima e não alcançam nada. Nas igrejas está cheio de gente que se fazem de vítima e não alcançam. Eu quero ler com você um texto que está em Hebreus, deixa eu rapidamente ver se eu acho. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, queridos, veja bem a diferença. Tem momentos que você está quebrantado, você está sofrendo e você vai fazer uma oração. É natural que talvez você chore, é natural que você abra uma sinceridade sofrida diante de Deus. E isso naturalmente ocorre, é bênção ser quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas é diferente daquelas pessoas que se fazem de vítimas. Elas acham que Deus está contra ela e elas até vão orar. Elas ajoelham: ai meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno, eu sei que eu não sou digno, e aquela coisa de se fazer vítima. Querido, Deus não vai ouvir. Nós lemos aqui em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, se você tiver que orar, ainda que você esteja sofrendo, creia que Deus vai te ouvir. Então, aquela coisa de ficar implorando como uma vítima, como aquele escravo que vai morrer, aquela pessoa da cadeira elétrica que está condenada à morte, implora e não será ouvido. São assim as orações que nós nos fazemos de vítima, ou as orações que nós vamos orar sem antes ter certeza que temos fé. Que mais? Ficar contando a Deus os nossos problemas em expressões de dúvidas. Meu Deus,
tem misericórdia, eu sei que o teu servo não merece, será que porventura o Senhor pode, será que o Senhor poderia? Querido, para. Amém? Oração é um diálogo. Deus sabe o que está acontecendo com você. Não adianta você tentar usar o seu dom de vendedor. Não adianta usar o seu dom de teatro, de ser aquela vítima. Querido, seja sincero. Vá direto ao ponto. Se você está sofrendo, seja transparente, seja quebrantado. Não tem problema ser quebrantado. O problema é quando você usa isso achando que você vai ser ouvido, que Deus vai ficar com dó de você. Deus não tem dó. Amém? Deus tem misericórdia e a misericórdia é sobre o seu pecado. A sua vida de oração você precisa ativá-la com fé. Então, mesmo que você não mereça, mesmo que você sabe que você errou e você não merece o favor de Deus, você vai orar crendo, porque é assim que agrada a Deus. Querido, Deus sabe se você merece ou não, não adianta você ficar falando para Ele. Amém? Então, o que adianta, pastor? O que adianta na oração, mesmo que eu não mereça? Sinceridade e fé. Senhor, eu até sei que eu não mereço, mas eu creio no teu poder. Eu estou crendo, e não só falar que crer, irmão, mas crer de verdade, crer que Deus está ali. Outra coisa, tem gente que quer tentar convencer Deus que é merecedor, né? Já é um contexto diferente, nós falamos daqueles que sabem que não são merecedor, começa a se dar uma de vítima, mas tem aquelas pessoas que falam, Senhor, eu tenho feito a tua obra, Senhor, eu tenho te obedecido, Senhor, eu sou dizimista. Querida, é muito importante que você esteja em ordem com a palavra, é muito importante que você esteja com a sua vida de obediência, que você esteja fazendo a obra, que você esteja ofertando. Isso são coisas importantes, coisas práticas importantes na vida do cristão para que ele seja abençoado. Mas o fato de você fazer essas coisas não pode ser barganha com Deus. Então, você acha que merece ou acha que não merece? Não interessa. Creia, seja sincero. Senhor, eu quero te pedir isso e isso eu creio que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor me socorra nesse momento. Acabou, queridos. Se você quiser passar tempo na presença de Deus, adore a Ele, converse com Ele. Se for uma petição, seja a petição. Mas independente do que for na oração, creia que Ele existe. Creia que Ele é galardoador do que os buscam. Amém? Então, querido, eu quero deixar essa breve palavra, nós vamos completar aqui, tem uma próxima aula sobre oração aqui. São coisas básicas, coisas importantes para que a gente possa entrar na oração. A oração é algo secreto, poderoso, pelo que a palavra ensina, mas ela tem recompensas no público. Amém? Então, outra dica que eu te dou, uma coisa que é oração, é você se relacionar com Deus e ninguém precisa ver, ninguém precisa saber se você ora 1 hora, 2. Outra coisa é que é secreto. E Deus diz a palavra que o nosso Pai recompensa em público. Amém, queridos? São alguns princípios de oração que todo cristão deve conhecer. Não que conhecendo esses princípios você vai poder bater no peito e falar, eu sei orar como convém. A Bíblia diz que não. Amém, querido? Nós dependemos do Espírito para nos ajudar a orar, para orar em nós. Amém? Mas nós precisamos conhecer alguns princípios para que a gente possa entrar no caminho correto, para que a gente não fique falando muito, achando que vai ser ouvido e muitas vezes não está sendo ouvido, e para que, na verdade, a gente cumpra o chamado de Deus na nossa vida, para que a gente seja feliz, né? Jesus está falando lá em João 16, nada pedis saindo no meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja cumprida. Jesus está falando, olha, queridos, vocês vão precisar orar, vocês vão precisar pedir para que o chamado de Deus seja cumprido na vida de vocês, vocês tenham uma vida plena. Jesus está falando isso. Então é importante saber os princípios de oração e é importante também ter uma prática de oração. É importante falar com Deus, é importante ter
diálogos com o Senhor. Amém, queridos? Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Você que gostou, ainda que seja uma aula do curso de batismo para cristãos iniciantes, você pode compartilhar com muitos cristãos que muitas vezes nos anos de caminhada vão se esquecendo de alguns princípios. Então eu creio que esse vídeo pode abençoar algum familiar, pode abençoar algum amigo seu. Compartilhe em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.